eu morava em Itatiba, cidade pequena, né? E a primeira faculdade foi em Leme. Aí vai daqui, mas abrimos Leme, Valinhos. Aí começamos a abrir campos. Em Campinas eu vi 3 campos. Falei, vou para Campinas, não tem jeito. E aí o senhor fica aqui e Estados Unidos, ou mais aqui? Eu fico mais aqui, mas cada 2 meses eu vou lá e fico 15 dias. E sua filha que fica lá, Minha né? filha assumiu a reitoria, tem muito bem, então vamos descansar um pouquinho. O pai estava andando aí, terreno vazio, não tinha nada. Aí parece um bispo que passou e falou, ei, João Herculino, o que você está fazendo aí? Vendo a formiga andar, qualquer coisa nesse sentido. Falou, não, estou plantando a universidade. E saiu. Estou plantando aqui uma faculdade, uma universidade. Eu lembro dessa época, assim, tive uma infância muito feliz, muito intensa, né? Embora extremamente pobre, meus pais proporcionavam isso. Nós tínhamos os nossos horários para estudar e horário para brincar, né? Então eu brinquei muito. Brincava de peão, brincava de rolemã, brincava de pandorga, que é papagaio, a mesma coisa, né? E nessa época eu tinha algum talento para as coisas manuais, eu fazia as pandorgas, né? E aproveitava e empinava as pandorgas. E todo mundo gostava, fazia multicolorida, etc. E isso fazia com que eu vendesse as pandorgas. Comecei a fazer uma pequena fabriqueta dentro da minha casa para vender pandorga, viu? A minha infância foi uma infância muito feliz. Muito feliz no sentido de encontro da minha vocação com aquilo que eu iria ser mais na frente, que hoje tem uma parte realizada, concretizada. Eu comecei como datilógrafo. Me fizeram subir pela escada, nunca pelo elevador. Não há sucesso rápido. Sucesso rápido não tem sustentação, não tem base. Eu venho de uma família muito simples, meus pais eram trabalhadores rurais aqui na região, mas eu tenho um pai que sempre sonhou em estudar os filhos. Ele era um homem de 2 anos de escola, ele vinha na cidade comprar as coisas que faltavam, a gente não produzia na roça, e levava jornais e livros para casa. Meu pai, com esse limite de conhecimento, mas ele tinha uma biblioteca em casa. E eu fui fazer o primeiro ano primário, não muito distante daqui, onde terminava a cidade. E, coincidentemente, onde eu comecei a instituição, o primeiro lote era um depósito de resíduos sólidos da cidade. Isso durante a década de 50, 60, até 72. Depois ficou aqui parado, abandonado. E aqui eu vinha catar umas garrafas e vender na cidade. Isso foi durante o primeiro ano, depois mudamos para outra região da cidade, fui fazer outras coisas, vender jornais, essas coisas, né? Empresário não pensei. Meu pai era dono de armazém. Então eu com 12, 13 anos, eu ajudava no balcão, minha mãe, ele e tal. E um dia minha mãe falou assim, viu, menino, vem cá. Tem 4 famílias para atender, por que você atende uma de cada vez? Não, atende as 4, por quê? Essa aqui é arroz e feijão, aquela que é arroz e carne, essa aqui que é feijão, veja, arroz, 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 feijão, feijão. Vai uma vez só lá buscar. Isso chama-se escala, meu filho. O pai era deputado estadual, aí ele se candidatou a federal e ganhou para federal. Aí, como deputado federal, trabalha em Brasília, né, e fica em Brasília, nós íamos todos para aqui, morar num prédio até da Câmara, um prédio aí, acho que na 203, e foi para nós uma mudança total, né? De interior para Brasília e total mudança. Em casa nós tínhamos um clima de estudos. Embora fôssemos pobres, né? Cada um no seu espaço, a gente à noite aproveitava para fazer tarefa, né? Isso quando eu estudava no período diurno, era bem jovem, todo mundo lá. Depois eu, de repente, fui fazer escola militar, né? Aí eu entrei, depois de fazer isso tudo, eu resolvi fazer ciências econômicas em Campinas, né? Aí fui aprovado em ciências econômicas, obviamente, estudei bastante, e durante o dia eu trabalhava no quartel, eu era militar. E aí fui eleito presidente do centro acadêmico e tal, eu sempre tive uma certa liderança entre meus pares. Isso me ajudou bastante. Terminei o curso de mestrado e fui para o Ministério do Planejamento, indicado para trabalhar lá como técnico de pesquisa. Eu cheguei a sonhar em fazer medicina, mas é um sonho para uma família pobre. Mas quando eu terminei o ensino médio, eu casei. Aí que eu fui fazer faculdade.
E a minha esposa também. Nós dois tínhamos terminado o ensino médio. Eu comecei a fazer, fiz matemática. Comecei numa cidade aqui próximo, Maringá, também estava começando o ensino superior na época, uma cidade a 30 quilômetros. Eu saía da retificadora, ia para a rodoviária, pegava o ônibus. Meu meio de transporte naquela época era uma bicicleta ainda e já casado. Mas meu sonho era terminar um curso superior numa instituição de renome, para dar um salto a mais. E consegui a transferência para a Federal de Santa Catarina quando eu passei para o 3º ano. As duras penas fui para lá, sem ter emprego certo, sem ter casa arrumada, para ter a mudança do caminhão, eu e a mulher na cabine e fomos embora. Aqui são os livros de alunos. Ó. Ele, no início, queria fazer física e eu sempre quis fazer letras, mas já existia esse vínculo muito forte com pesquisa, com estudo, com projetos de vida. Então, é muito forte isso na gente e perpetuou. E toda a trajetória nossa, ela é permeada de estudo, porque o Carbonari conseguiu fazer mestrado, depois ele começou a fazer o doutorado, quase terminou, mas não deu tempo, começou a trabalhar na Anhanguera. E eu sempre estudando também. Diretor da Escola de Engenharia com 24 anos, é muito cedo. Mas eu tinha sido convidado pelo então mantenedor, que era Miguel Coscola, e o professor Veronese, que era diretor geral. E me chamaram em São Paulo, lá no Pacaembu. Olha, você vai ser o diretor da Escola de Engenharia. Eu falei, o senhor ficou louco, eu sou jovem. Não, é você, muito querido, os alunos gostam, não sei o quê, tá bom. Só que tem um problema. Eu quero que o senhor não me pague por 3 meses. Eu falei, como assim? Não, eu não quero salário. Eu quero ver se eu pego a mão, senão vai ficar ruim, tá bom. 3 meses, foi uma maravilha, os professores e tal. Aí pagou até o atrasado, hein? Até o atrasado pagou, muito bom. Aí toquei em engenharia. Depois de um certo tempo, os frades franciscanos da província, da Casa Nossa Senhora da Paz, do Rio de Janeiro, compraram a instituição do Dr. Miguel. Eu estava diretor de engenharia e tal, e os freios muito bons, cultos e tal, mas franciscano, pé no chão. Falei, Frei, estou com uma ideia aqui, vamos fazer a Universidade de São Francisco? Tá louco? Como é que faz isso? Eu sei fazer. Pode ir, vamos fazer. Fiquei muito tempo lá, fiquei 23 anos na Universidade de São Francisco. Aí um dia, o então reitor, Frei Constâncio, deve estar no céu hoje, porque ele não pode, ele faz milagre, né? Ele me chamou e falou, eu vou ter que mandar você embora. Tá louco, Frei? O melhor pró-reitor do mundo. 1 ano, porque vai ter a reunião do capítulo, né, que é a reunião de todos os frades da província, e está entrando uma turma contra nós lá, ideologicamente contra. Naquele mês e pouco, chega um senhor em casa, cabelo branco, um médico, falou, doutor, pai, não. Eu vim aqui e ouvi dizer que o senhor faz faculdade aí. Eu faço. Para você? Eu falei, não, para você mesmo. Como para mim? Eu tenho um terreno com um prédio na cidade de Leme, de 10 mil metros quadrados. Não sei o que faz com aquilo. Ele era vice-prefeito. E o prefeito Luizinho veio aqui conversar. Você não quer fazer uma faculdade sua lá? Eu falei, vamos lá. No dia seguinte fui lá. Aí construí a primeira faculdade nossa na cidade de Leme, no interior do estado, bem no coração do centro do estado. A faculdade em Anhanguera, porque estava na pista, né, Anhanguera, né? Faculdade de Anhanguera, aí veio o nome. Aí fizemos a faculdade e tal. De repente, do lado de Pirassununga, tinha 20 alunos, 50, um prejuízo do cão. Era do dono, que hoje é o reitor e dono da Universidade 9 de Julho, em São Paulo, o Staurópolis. Staurópolis, como é que você quer? Não, precisa vender, vale qualquer coisa, dá. A mulher dele olhou, viu? Essa perua sua aí, é nova, mas dá aqui essa perua, trocou da faculdade. Eu troquei com a perua, uma caminhonetinha da Volkswagen. Então a Terezinha, minha irmã, falou, Pedro, vou abrir uma escola, junto com meu irmão Plínio, né? Vamos abrir escola e tal. E nisso, eles resolveram realmente abrir escola e eu vim aqui 2, 3 vezes para discutir com eles o projeto pedagógico da escola, tudo bem. Aí eles implantaram a escola em casas alugadas, precárias, tudo isso. Quando a escola estava muito bem, depois de 1 ano, lotado e a perspectiva era muito maior ainda, a Terezinha ligou, conversou comigo. Aí eu vim de férias para cá, dei uma olhada e falei, meu Deus, a perspectiva aqui é grande. Quando eu olhei a clientela que estava na escola, só gente da elite de Campo Grande, naqueles prédios, sabe? Naquelas cadeiras precárias, entendeu? Mas todo mundo vibrando com a escola. Falei, meu Deus, aqui é o mundo, poxa. O que eu estou fazendo no Rio de Janeiro? Aí pedi uma licença para assuntos particulares, ficar 2 anos fora do ministério, né? Já trabalhava lá,
pessoal lamentou, mas concederam a licença, o Hotel Rezeloso concedeu a licença. Aí vim para cá para ajudar a Terezinha. Vim assumir, ela pediu para eu assumir a direção da escola. A escola começou a crescer bastante e tinha chegado a hora de nós fazermos o prédio próprio. A escola não tinha, só cabia lá 1.000 alunos, já tinha 1.500. O aluno queria levar a cadeira da casa dele para dentro da sala. Eu falei, mas o problema é que não cabe dentro da sala de aula, viu? Chegamos à conclusão seguinte: nós temos credibilidade junto ao aluno? Temos. E junto aos pais? Temos. Então o que nós vamos fazer, Plínio? Vamos lançar um título de bolsa de estudos. Então, por exemplo, o aluno poderia investir através da compra do título, da Márcia. A Márcia era a garantidora, entendeu? O aluno poderia comprar 4 anos de estudo, que seria Fundamental 1, ou 8 anos de estudo, que seria Fundamental 1 e 2, ou 11 anos de estudos. Então, o que aconteceu? Imediatamente lançamos esse título, uma boa divulgação. Os pais ficaram ansiosos, desesperados, começaram a comprar os títulos. Nós nem acreditávamos a facilidade que eu te vendia aquele título. Acho que em menos de um mês vendemos 200 bolsas. Tinha que parar, porque senão ia trazer problema. Isso comprometia 5% da receita futura, sabe? Nossa, então que era nada. Então esse recurso deu para terminar a obra, deu para comprar os móveis e a gente iniciar as aulas. Aí eu consegui pegar um serviço de entregas de encomendas de uma empresa de ônibus aqui de Maringá, que trazia de São Paulo e Curitiba. Uma Kombi, para entregar encomendas. Dentro de pouco tempo, essa empresa me deu todas as cidades do norte do Paraná para colocar veículos e entregar encomendas para eles. Um ano depois, estava já ganhando dinheiro bom com essa frota, e aí eu falei, eu tenho um cliente só, preciso arrumar mais. Eu tinha carro que ia toda noite para Curitiba, um de lá para cá, outro daqui para lá. Não é? Eu cheguei a rodar mais de 1 milhão de quilômetros por mês. Também entreguei lista telefônica para Telepar, 1 milhão de catálogos, durante 8 anos, de casa em casa no Paraná inteiro. Aí eu olhei e falei, um negócio fantástico tudo que eu fazia. Mas era só papéis. E quando eu vi o fax, me surgiu a ideia, eu preciso buscar outra atividade, né? Porque essa vai acabar. De fato, durou 10 anos mais só, depois do fax, né? E meus filhos ficando adolescentes, Maringá não tinha uma segunda opção, só tinha uma universidade, tem até hoje a universidade, hoje grande, mas naquela época pequena, a Universidade Estadual de Maringá. E eu falei, e agora? Quando meus filhos, se não passarem ali, vão ter que ir embora. Eu, muito família e tal. Eu falei, por que não abre uma instituição de ensino superior aqui em Maringá? Todos diziam, é muito difícil. Eu falei, mas é possível. Se alguém abriu, eu posso abrir. Eu não sei mais que ninguém, mas também eu tenho que buscar os meios. Se alguém achou esse caminho, é possível. Se é possível, nós vamos atrás. Nunca parei de dar aula, porque eu sempre gostei de ensinar. Fiquei com pouca atividade na área da educação e fiquei com esses negócios crescendo. Ao mesmo tempo, abri uma construtora aqui na cidade. Eu vi que condomínios verticais estava dando um bom resultado. Eu entrei num prédio para ser condômino. Quando eu vi os resultados, eu abri uma construtora. Eu fiz 8 prédios. Então, quando eu sonhei essa universidade, sonhei abrir 2 cursos, que era o que era permitido na época, né? Eu trouxe para cá o professor de matemática, eu trouxe para cá o construtor e experiente em logística, que eram os malotes, né? Isso me criou uma certa facilidade na condução dos projetos. Em 1986, organizei o primeiro estatuto. Não era contrato social, era uma associação sem fins lucrativos, não podia ser de uma pessoa só. Chamei mais 3 pessoas para se associar comigo, montamos o primeiro projeto e 2 cursos. Só podia pedir 2 cursos, era o que permitia a legislação. Pedi administração e tecnologia em processamento de dados. Naquela época, a decisão quase toda era do próprio Conselho Federal de Educação. Lá tinha uma secretaria que fazia análise se havia necessidade social daquele curso naquela cidade ou não. E 80% dos cursos eram arquivados porque aquela comissão lá de Brasília imaginavam que a minha cidade não precisava desses cursos. Qual cidade que não precisa de um curso? Todas precisam de todos os cursos.
que a educação tem que ser um direito básico da sociedade. Demorava 4, 5 anos para ter essa decisão. Aí aprovavam a chamada carta consulta. Aí autorizavam montar, pode fazer o predinho, pode alugar, tinha que fazer um depósito milionário para dizer tem garantia de implantação, e faz a instalação, aí nós vamos mandar uma comissão verificar se aprova mesmo ou não. Era um risco enorme. Por isso era muito complexo, poucos se propunham a um negócio tão importante, mas de tão grande risco de fazer os investimentos e nem conseguir ter aprovado os seus cursos, né? O Dr. Alberto Pérez, mineiro também, lá de Pouso Alegre, ele conhecia pai e precisava de apoios. Aí ele chamou pai para participar, chamou o ministro Lauro Leitão, que também era deputado na época, né, para fortalecer e fazer uma base política que pudesse ser autorizada à universidade. E com isso tiraram um dinheiro emprestado no banco porque era exigida essa capacidade financeira. Então eles tiraram o dinheiro, puseram na conta, mas não com o compromisso que o dinheiro não seria usado, ficaria lá como garantia, que eles não tinham garantia pessoal. O próprio empréstimo garantiu o início da empreitada, né, nova. Aí inaugurou o CEUB junto com o Alberto Pérez. O Alberto Pérez, no início, queria fazer num colégio. Ele falou, não, eu topo entrar com você, mas eu quero fazer uma faculdade. Aí foi a faculdade, eu topo. E o Alberto Pérez mudou o jogo também para a faculdade e começaram. Muito difícil, não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha nada, né? Alugaram os colégios, né? E cresceu assim, de uma vez 1.000 alunos. 1.000 alunos logo na primeira chamada. Então teve que ser alugado vários colégios, várias salas em vários colégios para poder iniciar. Eu estava no shopping center, eu, meu filho Alex e o meu sócio Poli. Ele foi trocar o celular dele, aquele celular grande, um tijolo, um pequenininho. E o Alex perguntou, viu, a senhora estuda, moça? Ah, eu estudava, tranquei a matrícula. Por quê? Ah, a faculdade é 800 conto, eu ganho 600 aqui. Tranquei, e você? Tranquei. Que preço seria bom ter uma faculdade para você? Ah, não pode passar de 300. A Alex falou, 299 é bom? Ó, pai, pode, 299, vamos começar. Criei 8 cursos em Campinas. Deu 10 candidatos por vaga. Um negócio assustador. Bom, depois de 3 anos, tinha 18 mil alunos. Mais do que a Unip, mais do que a PUC. Aí, se eu somar o resto todo, já tinha quase 30 mil alunos. Mas eu precisava de grana, precisava de dinheiro. Eu preciso vender uma parte. Aí, eu estava no Sindicato das Mantenedoras, representando a São Francisco. E fiz muita amizade com o professor Gabriel, que era o Paulo Cardim, depois o professor Gabriel. O Gabriel, você não quer comprar aí uma parte da faculdade? Ele pensou. Rapaz, você sabe que você me deu uma ideia? Eu preciso comprar uma faculdade no interior de baixo nível, mesmo baratinha. Baixo nível, baratinha. Escola alta, bem avaliada bem e tal. Tá bom, vendi para ele, peguei o dinheiro, pus para dentro, aí fiz carreira docente, estrutura, comprei mais 2, 3 campos e tal. Foi embora. Aí que ele me apresentou o pessoal do Banco Pátria, que estava estruturando em Morumbi para vender. Ele já tinha idade, né? Falei, pega esse pessoal e para estruturar você vende também. Eu falei, tá bom. Aí eu vi a estrutura, falei, camarada, a melhor ideia aqui é você fazer uma SA. Mas de educação não existe isso. Vai existir. 3 anos de contabilidade internacional, estruturação, carreira docente, tinha tudo. A opinião dos alunos, 98% de ótimo e bom. Então, aí começamos a estruturar. Em 3 anos, quando foi 2007, nós fomos para a Bolsa de Valores. Aí, uma coisa interessante é que ela começou a crescer demais. Fomos para a Bolsa de Valores, entrou muito dinheiro. No outro ano, fizemos um follow-on, fiz 3 anos. Entrou dinheiro para a Bolsa. Aí eu comprei, acho que umas 40 faculdades, 2 universidades, 3 centros universitários. Aí, ao final de 2013, eu tinha 547 mil alunos no ensino superior, mais de 500 mil de alunos. Muito bem, aí nós fizemos uma fusão com a Croton, de BH. Então, nós e eles, somado, deu 1,1 milhão em 2014. Em 2014, o grupo que chama Cogna hoje, né, passou a ter 1,1 milhão alunos, vírgula, a maior do mundo em 2014.
Agora, um ano atrás, o então presidente me chamou para fazer história e tal. Ele falou, vou dar uma dica boa para você, viu? Você criou um inferno. Eu falei, eu? Ela ainda é a primeira do mundo esse ano. 1,50 milhões, caiu um pouco. Acima de 1 milhão, não tem no mundo. Então, conclusão. O Grupo Anhanguera Croton se tornou a maior instituição de ensino superior do mundo. Aí eu conheci um assessor em Brasília, uma pessoa que conhecia tudo sobre educação, chamava Birajara. Ele veio a Campo Grande, analisou o prédio e falou, ó, isso aqui é possível a gente criar os primeiros cursos. Aí eu fiz convênio com a Eletrosul, né, a empresa de eletricidade, fiz convênio com a Telesp, que na verdade chamava Telemes, né, na época, e para criar os 2 primeiros cursos, o com a empresa de energia elétrica, que é o curso tecnólogo em eletrotécnica, e o outro é curso tecnólogo em telecomunicações, entendeu? 2 cursos. Aí fui crescendo, eu falei, meu Deus, agora tem que partir para fazer uma unidade para o ensino superior, CESUP. Aí pensei muito e lembrei que tinha a escola Miguel Couto, onde hoje é a Uniderp. Olhei, vi uma área grande e tal, fui lá, dando livro, eu estou precisando comprar uma área para fazer uma universidade, olha a minha pretensão, fazer uma grande universidade. Aí ela falou, me chamava de Pedrinho, né? Porque ela viu crescer e tal. O Pedrinho falou o seguinte, como aqui é uma missão filantrópica, vou reunir o Conselho Deliberativo e você vem falar para eles que você precisa, quem sabe eles podem vender para você uma parte dessa. Ah, eu preciso dos 2 hectares, 20 mil metros quadrados. Aí o doutor Múcio, uma pessoa foi diretor da escola estadual, falou, você não precisa de uns 5, não? Eu falei, não, nem tenho condição de pagar isso. Doutor. Vamos fazer 2,5 então. Tá, 2,5 hectares. Como que você vai pagar isso? Eu falei, bom, eu vou fazer uma proposta. Quanto é? Aí fizeram um valor lá que eu achei que valor bem barato a dizer, né? Mas não tinha dinheiro para aquilo, de jeito nenhum. De hipótese alguma, viu? Aquilo ali, como é que é? Falei, tá bom, vou fazer uma proposta. Aí cheguei assim para Dona Oliva, falei, Dona Oliva, semana que vem trazer a proposta para a senhora. Eu coloquei lá, pagar, vamos supor, dinheiro de hoje, 20 mil por mês e dar 200 bolsas de estudo para usar durante 25 anos. Calculei, pus aquele valor da bolsa que era altíssimo e tal. O Pedrinho, é isso. Aí consultou consigo, tá ótimo, fechamos. O MEC era mais presente, assim, ele era mais exigente, ele estava começando esse movimento do ensino superior particular, então ele ficava atento a esses movimentos e seguia diretamente, ainda mais para nós que aqui em Brasília, que é junto ao MEC, né, que está na porta do MEC. Então a gente cresceu bem estruturado, apesar de pequeno, mas bem feito. O Ministério da Educação foi o último ministério a ir para Brasília. Ele foi em 71. Então, as reuniões do então Conselho Nacional, que depois o Conselho Federal passou a ser chamado Conselho Nacional de Educação, eram todas realizadas no Rio. Nós íamos de Fusquinha para o Rio, assistíamos todas as reuniões de segunda a sexta, voltava para São Paulo. Até 71. Era horrível. Por que é horrível? O corredor do 3º andar tinha 2 sofás, só que tinha 60 pessoas. Aí você olhava na escada, tinha 5 freiras sentadas na escada, outro na janela. Você ia lá, queria conversar com o conselheiro. Aí tinha o plenário, no plenário todo mundo sentava, né? O plenário era fechado antigamente, depois que por força começou a abrir. Tinha 24 conselheiros, o presidente, aí abria. Então, aquele platô bom, um prédio novo e tal. Mas era muito difícil a relação. O conselheiro não falava com a gente. Eles eram herméticos, fechados. Você chegava em Brasília, você não conseguia audiência com nenhum conselheiro. Era difícil. Mas mesmo assim eu frequentava sempre Brasília. E o Edson Machado era um dos conselheiros, por consequência, porque ele era diretor do DAO e ele tinha cadeira cativa lá, né? Era um membro nato. Fora ele, eu conhecia a Terezinha Saraiva também, que era conselheira. E ela trabalhou comigo lá no IPEA, no Ministério do Planejamento. Entendeu? Conversava com eles e tal, mas nada objetivamente, entendeu? Era difícil. Vamos aprovar um regimento que demora 6 meses. Aí nós conseguimos que o próprio ministro, na época, baixou assim, não, regimento, estatuto, a instituição faz
e manda para registrar aqui. A regra é essa. Então, nós fazemos. Todos foram assim, sabe? O Gabriel teve esse problema, todos que da minha época tiveram graves problemas, sérios problemas para autorizar. Depois depois do Paulo Renato, que as coisas ficaram bem mais fáceis, né? Em termos de aceitação e tudo mais. E o espírito do Paulo Renato era esse, sabe? Tinha que dialogar muito com as mantenedoras, não podia ficar o conselheiro escondendo, entendeu? Ficar trancado em si mesmo. Uma das pessoas bem acessíveis era o Arnaldo Esquier. O Arnaldo foi conselheiro, ele é uma pessoa totalmente aberta, a gente conseguia conversar com ele direitinho, entendeu? Como diz, a gente trocava muitas figurinhas ali, né? Um tinha relacionamento com o conselheiro, o outro com o outro, indicava, apresentava, a gente ia nos encontros, alguns conselheiros tinham os seus institutos, a gente ia para os congressos que eles organizavam e tal, né? E era aquela sinergia enorme, aqueles sonhos que os dias de hoje parecia impossível, inimaginável. Nessa época nós tínhamos a necessidade de criar um órgão. Como era tão difícil o conselho, a decisão deles que são privada era péssima, entendeu? Então surgiu a necessidade de nós criarmos uma instituição que pudesse, na verdade, nos ajudar. Aí o Cândido Mendes participou, a Vera Regissoni, que é lá de Realengo, aí o Edson Franco, eu entrei, o pessoal lá de Santos entrou. Então, os primeiros realmente começaram a agregar gente, todos os mantenedores estavam interessados. Então, esse pessoal que começou com a instituição, que ia ser criada, né, a BMS, foi realmente pessoas que lutaram muito. E ela abriu as portas muito do próprio Conselho. Existia uma BMS nacional que tinha o Cândido Mendes, Marlene Salgado, Edson Franco, no Rio de Janeiro. Aí eu, Gabriel, mais 2 ou 3, criamos a BMS estadual, que se juntou à BMS, nossa BMS atual. O professor Cardim sempre foi um grande mantenedor. Numa área muito dura. Ele tinha faculdade de Belas Artes. Quem fazia Belas Artes? Todo mundo ia ver Politécnica, Medicina. O começo foi do pai dele, né? Ele começou com muito heroísmo. Criou o sindicato das mantenedoras. Então, o Cardim foi um grande líder, sabe? Foi muito bacana isso aí. Conheci ele nessa época. E segundo, aí veio o professor Gabriel. Também uma genialidade tremenda. Estruturante. Cadê o estatuto? Quem é quem? Nada solto. Tudo amarradinho, bonitinho. Aí veio o professor Hermes, a Bibi Cury de Ribeirão Preto também, um grande mantenedor, médico. Então, ele era da USP, aposentou, fez a Faculdade de Medicina de Franca. Foi das primeiras do interior, né? Então, foi muito bacana. Então, eu me lembro de todo esse pessoal, assim, agora, todos eles agregadores. Não tinha louco lá. Fazer essa instituição para servir os demais. Então, essa foi sempre a imagem da BMS. Eu me lembro do professor Edson Franco, ele falou, aqui é uma instituição de mantenedores, vírgula, porém todo professor, diretor, reitor estão convidados. E eu comecei, né? Eu não era mantenedor, comecei a aprender muita coisa, aí foi embora. O professor Gabriel, eu fui colega do semestre, eu representava São Francisco. Aí ele se elegeu, depois do Cardim, ele se elegeu o presidente do BMS. Eu, você não vai frequentar lá? Aí eu comecei a frequentar, mas era o Edson Franco. Ele estava terminando o mandato quando o Gabriel daí assumiu. O Edson Franco, ele era uma pessoa magistral, viu? O Cândido Mendes era mais elitista, mas também participava muito disso, entendeu? Edson Nunes também, que trabalhou na Cândido Mendes, entendeu? Todos eles eram pessoas que a gente precisa render homenagem. Eu fiz mais a estruturação política, organizar isso, organizar aquilo. É a minha maneira de ser, né? Tá bom, sim, tá. Vamos convidar o senador. Aí, Gabriel, entenda a minha ideia. Vamos criar uma frente parlamentar de apoio ao ensino superior? Você é louco? Louco não, eu conheço o deputado. O deputado Canziani, de Londrina, eu tinha muito relacionamento com ele era professor também. Ele falou, eu presido a frente, deixa para mim. Tinha 70 deputados na frente da educação. Aí acabou. Ó, tem um problema, punha lá, na hora, fala com o ministro, chama o ministro, acabou. Então, esse foi o papel político. E o Gabriel era presidente da BMS, a BMS, você sabe, Associação Brasileira de Mantenedores, não é de reitor, é de mantenedor. Agora, existe a BRAF, que era a faculdade isolada, a ANACEL, Centro Universitário, e a NUP Universitária. Eu falei, Gabriel, vamos mexer no estatuto aqui? Bom, sim. Vamos criar 3 vice-presidentes. Um que vem das faculdades, um de centro e universidade. Muita gente, não, vem o presidente, cara. O Gabriel topou, mudamos o regimento da BMS, então tem os 3 vice, um de cada área. Quer dizer, o que se discute ali, todos sabem. E aí também, por sugestão minha na época,
quando o Janguier foi presidente, e chegou na hora, 2 mandatos. Falei, Janguier, vamos criar um fórum? Pô, fórum das entidades. Eu fui o criador do fórum. E o Janguier, todo ex-presidente do semestre, é o presidente do fórum. É uma estrutura política que era necessária. Então, quando o fórum vai falar, não é eu, é o grupo. Então, a BBS foi um grande instrumento de participação dos mantenedores, porque cada um queria fazer a sua coisa, né? Cidades vizinhas não se davam. Que é isso? Vamos ganhar juntos, vamos trabalhar juntos. E tal. Aí foi. A BBS foi um sonho muito bem feito, muito bem acalentado e muito bem desenvolvido. Bom, aí já num momento muito mais tranquilo, depois, começou as nomeações, o Edson me nomeou conselheiro da presidência, entendeu? A gente ia todo mês, discutia temas importantes, questionava as coisas, mandava expediente em nome da BS para o próprio conselho, para o ministro. Começou a abrir as portas para nós, todos os órgãos. Aí o ministro agendava com a gente. Foi uma coisa muito boa mesmo. Olha aqui o Lula, dançando para ele. Tarso Genro era ministro, Lula, o Zé Serra era o prefeito e eu. Tem tudo foto isso aí. Então, aí o Fernando, vai você, vem um almirante buscar, o presidente quer falar com você. O senhor merece, não vou falar por quê, fazer um discurso, mas o pessoal da área vai entender por que o senhor está aqui. Muito obrigado. O então ministro Tarso Genro, o Haddad era secretário executivo dele, era o vice, né? Precisava de alguma coisa, o alunado pobre. Aí, eu na BMS, conversa aqui, conversa aí. A Ana Estela, a esposa do Haddad, falou, viu, não pode criar um sistema de bolsa com troca de tributo? O Haddad olhou assim, eu estava lá, o professor Gabriel, falei, opa, como é que é isso aí? Aí no mês seguinte eu fui e falei, como é, Haddad? Ó, a Estela deu uma ideia, precisamos criar um programa Universidade para Todos. Ideologicamente, o Lula é bom. Vamos fazer? Falei, vamos fazer. Pá, daqui, pá. Aí o Haddad sempre foi muito democrata, Haddad. Vamos fazer uma reunião no CEUB, em Brasília. Todos os mantenedores, eu quero conversar. Aí todo mundo. Aí explicou o projeto, eu falei, o Gabriel falou, o Abílio Cury de Ribeirão também falou. Ele respeitava muita gente. Foi fundamental porque nós tínhamos graves problemas com os tributos federais, que eram altos. E a nossa distância do MEC era grande. O PROUNI começou realmente a aproximar, entendeu? Porque você observa que nós éramos obrigados a conceder 10%, né, das vagas por curso, entendeu? E aí tem pessoas que blefavam, 10% punha tudo só de licenciatura, de pedagogia, e o MEC estava sempre vigilante. E a GBS dizia, orientava os associados que não podia, tinha compenalização, foi uma conquista importante, os tributos realmente federais eram todos isentos, por causa disso, havia troca, era importante. Aí o grupo começou a conscientizar. A partir daí eu senti que as mantenedoras começaram a entender que o melhor era fazer correto, tudo certinho e tal. E a BMS foi protagonista desse processo. O primeiro passo para que haja um grande avanço na qualidade de ensino do Brasil é uma melhoria muito significativa na escola básica brasileira. Esse, para mim, é o maior gargalo da educação brasileira. Principalmente o ensino médio, ele vive um certo vazio. Ele tem teoria, não tem prática, e prepara o aluno para o Enem e para um vestibular. O Enem está aí, o vestibular hoje, nós temos vagas para todos os alunos. E o ensino médio continua não cumprindo com seu papel. Segundo, seria um ensino médio profissionalizante, mas um profissionalizante efetivo, que o aluno aprenda a botar a mão na massa para valer. Porque nem todos têm sonhos de ser bacharéis, ou perfil de ser bacharéis. O que significa ser bacharel? É um intelectual, é um homem capaz de criar e inovar, é um conselheiro rei na visão mais histórica do nome. E será que o bacharelado brasileiro hoje está formando esse cidadão? E também ele acaba não sendo um técnico de excelência. Então, uma escola técnica média muito boa, ele viria para a universidade já com melhores condições e aí nós acrescentaríamos nele esta área da intelectualidade para ele resolver os problemas da caminhada dele profissional com mais
facilidade. O ensino médio, o melhor deles, é das escolas privadas. Quem é que pode estudar na escola privada com alto custo? O pessoal que tem recurso. Então, esses alunos, eles passam nas escolas públicas. E o pessoal carente estuda nas escolas privadas. Então, primeira coisa, escola pública, o pessoal que tem renda tem que pagar mensalidade. Acabar a gratuidade da pessoa que tenha recurso nas escolas públicas. Isso eu acho que é fundamental. Nunca se mexeram nisso, parece um enxame. Quando vai falar que na escola pública vai haver cobrança de mensalidade, o pessoal fica desesperado. Então, na verdade, e a gente poderia dar para as pessoas carentes bolsas de estudos. Então, rico paga mensalidade. Pessoa carente recebe bolsa de estudos. O IAD eu acho que é importante que ele continue, mas é necessário que haja avaliação. Mas avaliação sistemática mesmo, em que você pese, o aluno tem que realmente assistir algumas aulas, até se difícil. Para mim era melhor que fosse EAD, ensino híbrido, né? Se não for possível o ensino híbrido em alguns lugares, o importante é que a gente faça essa avaliação e com essa avaliação a gente vai ter curso de alta qualidade. Você tem que pensar assim, a qualidade de ensino para poucos, uma qualidade média para muitos. Porque a pior faculdade do Brasil é melhor do que nenhuma. Entendeu? Então, e o que acontece? O MEC não tem mais fiscalização, não tem mais delegacia do MEC no Estado. Então, você conhece faculdade que só tem aula de sábado. E daí? Está no papel, assina. Ah, mas não pode. Vai lá e fala que não pode. Cria um setor. Ah, o MEC não tem dinheiro. Então, veja, não tem dinheiro, quer alta qualidade e não fiscaliza. Viu? Isso aqui virou uma loucura. Então, o EAD veio salvar isso. Por quê? Uma grande universidade que tem EAD, ela monta um polo naquela cidade que tem uma faculdade de um. Ela mata a faculdade. Eu fui aluno de uma universidade grande e boa. O professor dava aula de costa. Acabava, ele apagava. A nossa aula no primeiro andar, nós íamos tomar café no bar. E voltava no fim da aula para sinalista. Quer dizer, esse professor dando aula de costa, o EAD matou esse professor. E esse era velho, mas matou muitos novos. Sabe, papelzinho na mão, pondo na lousa. Aí o aluno copiava. Ele copia do livro e põe na lousa. O aluno copia da lousa no caderno. Estuda no caderno. Cadê o livro? Então, eu tinha bronca disso aí. A qualidade do ensino ministrado é a base. Não existe marketing maior do que a satisfação de um ser humano como cidadão formado. Sua satisfação em ti. Segundo, com a sua vocação realizada. Porque muitos, um pequeno percentual, não se formam para o mercado. A qualidade de ensino não pode ser mantida por quem não cuidar da mesma e ter como meta a qualidade de ensino. Uma sugestão que essas entidades mais jovens adotem um tripé que nós adotamos desde a criação da Belas Artes. E eu repito isso constantemente. É um tripé. Fé naquilo que você está fazendo. Amor naquilo que você faz. Prazer. E eu digo isso até para os alunos. Se você se formar e não tiver prazer no que você vai ser como profissional, não tiver amor no que você estiver fazendo, você pode ganhar até muito dinheiro, mas será mais difícil ser feliz. E por último, mas não menos importante, ética. Que é que você não depender de regra, legislação e regulamento. Na minha vida, profissional e pessoal, várias vezes, muitas vezes, eu fiquei na dúvida, ou até sem saber o que fazer. Mas nunca, jamais, sem saber o que não fazer. A Anhanguera, por exemplo, a nossa avaliação sempre foi de 90 a 98. Todos os indicadores, corpo docente, MEC, todos. Idem aqui, idem ali, e todos eles têm, bom, 90, 95, 98, tudo bom. Isso é a avaliação do MEC e a autoavaliação. Só tem um problema, que aliás eu fui consultado pelas grandes uma vez. Falei, por que a Anhanguera cresce e o nosso não cresce? Eu sempre falei a palavra educação
mais de 1000 vezes por semana. Eu fui padrinho de formatura de 2000 cursos. Agora vocês só falam em EBITDA, evaluation, bolsa de valores, quanto vale, valor de... Vocês não falam educação, gente? Não, mas professor... Não, tem professor não falando mais em educação. Eu dava treinamento semestral para professores. Ó, a Anhanguera é isso. Você é o líder, ó. Coordenador, você vai chefiar líderes. Então você tem que ser melhor que eles. E falar educação. Então isso é um problema que eu acho nas demais. Já deve estar acontecendo com a Anhanguera também, eu não ouço muita coisa por aí. Toda notícia de jornal, olha, as ações fizeram isso, fizeram aquilo, enfim. Por que você não fala, ó, criei um curso novo, nosso bacharelado em informática, né? Inteligência artificial. Ninguém fala essas coisas. Isso que o aluno quer ouvir. O mantenedor tem que ser educador. Se ele não tiver essa característica vocacionada para a educação, ele não pode ser mantenedor. Então esse é o essencial que eu vejo nas pessoas. Não quer dizer que o mantenedor que tem dinheiro, ele não seja vocacionado para isso. Ele pode ser vocacionado para isso. Ele tem que gostar de gente, ele tem que ter sensibilidade, gostar das pessoas, ouvir muito e realmente fazer o aconselhamento, conhecer seu corpo docente, conhecer os alunos, ter contato com eles, dar realmente um carinho para as pessoas. Isso é fundamental. Eu busco ter um relacionamento muito próximo dos mantenedores e reitores atuais. Né? Apesar da diferença de idade, eu tenho um carinho, um respeito enorme por eles, porque foram eles que, juntamente com meu pai, com meu avô, pavimentaram toda essa estrada aí para que hoje nós pudéssemos estar aqui desenvolvendo um trabalho sólido. Então, o respeito que eu tenho por todos eles é enorme. Eu cresci aqui dentro, né? Eu estudei na primeira infância aqui no colégio de CEUB, fiz o meu segundo grau aqui, fiz o curso de administração e de marketing aqui no CEUB, concluí o de marketing, aí passei um período fora, trabalhando fora, igual meu pai e a mãe sempre me falaram, a gente tem que errar na empresa dos outros, aprender, né, ganhar a casca, para depois a gente voltar, né, e aplicar aqui dentro. Nossa relação é muito tranquila. Né, quando eu tenho alguma dúvida em como agir, né, eu pergunto para ele como que ele agiria, né, em determinadas situações, por conta da experiência, da estrada, da rodagem que ele já teve. E fizemos uma surpresa para o Dr. Getúlio aqui e fizemos a nomeação dessa praça como a Praça Reitor Getúlio Américo Moreira Lopes. E foi inaugurado aqui esse livro com o nome dele, nomeando a praça, o nome dele, com a frase aqui dele sobre educação superior. Foi emocionante, professor Getúlio? É, com certeza. Então, aqui é a Praça do Conhecimento. Tem o nome do meu pai, está na placa ali. Praça do Conhecimento, Laudelino Pedro da Silva. Essa praça realmente foi inspirada na vida do meu pai. Meu pai era um homem simples, 2 anos de escola, trabalhador rural. Mas era um estudioso de livros, era professor na igreja, lá na zona rural. E ele sempre foi um apaixonado pelo conhecimento. E esses 4 pilares são os pilares históricos do conhecimento da humanidade. O primeiro é artes, o segundo é religião, o terceiro, ciência, e o quarto é filosofia. E lá estão as personalidades que mais representam esses 4 pilares. O primeiro é Leonardo da Vinci, que representa artes. O segundo é Jesus Cristo. Aqui é o coração da instituição. E ele está lá de braços abertos para o centro dessa universidade. Nós prezamos muito os princípios e os valores cristãos, né? A outra estátua é de Galileu Galilei, que é a ciência, e a filosofia representada por Platão. Olha o prédio novo da faculdade. Aqui é a Biblioteca Central. Meu tio Pedro, ele tem uma concepção, que eu apoio 100%, de que todo mantenedor tem que ser, em essência, educador. O mantenedor pode ser um homem de negócios, evidentemente,
mas em essência o mantenedor de ensino tem de ser um educador. Um projeto consistente de credibilidade, ele evidentemente tem de ter sustentabilidade financeira, mas em primeiro lugar ele tem de ter este compromisso social com a educação de qualidade. Eu verifico que no Brasil, todos estes grandes educadores, e muitos deles prosperaram, evidentemente, né, do ponto de vista econômico, financeiro, mas eles se tornaram estes ícones porque eles tinham em primeiro lugar o compromisso com a educação de qualidade. E é por isso que eles fizeram projetos que são até hoje aplaudidos. Essa perenidade, ela só ocorre quando você tem um mantenedor educador. E como que era a questão de bolsa, que o senhor dava muita bolsa? Eu concedia muito desconto. Geralmente a gente tinha a Fundação Manuel de Barros, que fazia um financiamento. Mas além disso, quando a pessoa era carente, olha que salário ali, a gente dava até bolsa de estudo, sabe? Dava bastante. 1998. Olha aqui, ó. Eu quero tirar uma foto aqui, eu e o Manuel. Ó, aqui o senhor encerrando a placa da fundação. Ali, naquele espaço lá que eu vou te levar, é o centro de formação. Ah, que bom. É onde a Maria Helena Pettegilo fazia a companhia de artes. Isso. Então nós transformamos um centro multifuncional. Lá ali tem dança, tem inclusão digital, ali tem as aulas para os jovens. Olha que bom. Nesse exato momento é a aula de canto. Lindo, canto coral? É. Eu gosto, adoro canto coral. É aqui, né? Dá licença, professor, maestro, dá licença. Oi, gente. Professor Pedro. Boa tarde, tudo bem? Por favor, professor. E aí, vai bem? Como é que você? Vem. Pessoal, como eu disse, né, a gente ia receber essa visita maravilhosa. O Marcos é muito generoso. Né, que ele que foi o criador de tudo, né? Ele que foi o idealizador, o criador desse momento Fundação Manuel de Barros, tá? Se ele não tivesse idealizado, nós não estaríamos aqui, né? Talvez cada um estaria em outra situação, mas não estaríamos nessa egrégora aqui, né? Nesse grupo forte. Minha idade, 84 anos. As pessoas me perguntam, você vai parar? Eu falei, não, estou apenas começando e o melhor ainda está por vir. É isso, nós temos que ter isso na cabeça, cada um. Não existe por idade, mais velho, menos velho, não. A gente tem que ver quanta saúde eu tenho. E para ter saúde, tem que ter dinamismo, tem que ter disciplina e tem que ter a superação. Nós, como chegamos a uma certa idade, a gente já está cansado, não vou conseguir, vai conseguir? Sim, nós estamos acima dos nossos problemas. Cada dia é o mais importante. O mais importante é hoje. Amanhã é amanhã. Isso é importante. Senão a gente começa a viver de passado, ou falar muito no futuro e esquecer de viver o presente. Também não pode ficar falando do futuro. Amanhã eu vou estar mais doente, amanhã eu estou mais velho. Não, nada disso. Eu não penso disso. É hoje, amanhã é outro dia, vive intensamente cada dia. Combinado, gente? Combinado. Tá. Então, um abraço do coração. O que mais me admira em ti é que você sempre foi assim. Isso mesmo. A minha filha estudou na Moderna Associação Campo Grande. Que maravilha, Ana Márcia. E você dizia isso para as crianças, para os jovens, para os adolescentes da Márcia. Exatamente. Esse otimismo. Os professores, principalmente, né? Eu falava para os professores, por favor, vocês professores têm que ser o exemplo para os alunos.